Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma entrevista da série de reportagens Vereador em Foco. Estou hoje aqui no gabinete do vereador Nivaldo da Rosa, ele que é estreante como vereador aqui em Chapecó, e vai falar para a gente então sobre essa experiência que está iniciando nesse mandato que iniciou em janeiro e sobre os projetos que ele pretende levar adiante, que uns já tem defendido no seu mandato aqui na Câmara, e também, claro, em relação ao número de vereadores que Chapecó tem. De imediato, então, vereador Nivaldo, obrigado por nos recepcionar aqui no seu gabinete. A pergunta que a gente tem feito para todos os vereadores. 21 vereadores, é um número suficiente para Chapecó? Sim, não, por quê? Seja bem-vindo. Obrigado, Laurimar, pelo convite, para conversar um pouquinho, bater esse papo aqui com Folha. Primeiro, como você falou, me apresentando, né? Nivaldo Augusto Rosa, vereador então em Chapecó pelo PSD, sou natural ali da região do Borma, morei ali minha juventude até os 18 anos e hoje resido no bairro Palmital, né? Entrando aí no seu questionamento sobre a quantidade de vereadores do município de Chapecó, hoje 21 vereadores, né? Analisando, como você bem falou, meu primeiro mandato, analisando as demandas que passam por essa casa legislativa, dá para entender sim que é um número ideal de vereadores para a cidade do porte de Chapecó hoje. Nós temos visto uma cidade que cresce palpavelmente, né, em todos os setores, e muitos debates, muitas demandas têm vindo para os vereadores discutir, propor, né, fazer as votações, mas também propor, fiscalizar o município de Chapecó. Uhum. Vereador, como eu falei antes, então o senhor é estreante na política, é um dos poucos vereadores novos desse mandato, desta legislatura. O que foi que fez com que o Nivaldo Augusto da Rosa virasse vereador em Chapecó? 1.664 votos. É uma votação expressiva. Exato. Todo cidadão de bem, ele quer ver o local onde mora, a cidade onde mora, bem desenvolvendo, com boas ações públicas, né? E esse é um dos fatores que nos desperta, né? Pessoas que têm essa capacidade e a vontade de ouvir as demandas da população, de fazer algo em prol da população. Esse é um dos motivos que despertou essa vontade, né? Esse estar disponível. Vem da iniciativa privada, né? Do setor empresarial. Então, percebe-se muitas demandas que a cidade ainda tem em vários setores, né? Nós podemos falar que a saúde está bem, que a educação está bem. A gente tem visto muitas ações do governo municipal em prol da população chapecoense. Mas também nós, percebendo que precisamos dar ouvido à população. E eu tenho essa característica de, quando ouvir aquela demanda, fazer o possível para dar a resolução. Nós sabemos que o vereador ele não vai resolver tudo numa cidade, mas ele é responsável por muitas coisas, por ser essa ponte, né, entre a população e o governo municipal, fiscalizar, propor bons projetos que conseguir visualizar. Então, você falar de motivo, né, confesso que não me imaginava na vida pública há um tempo atrás, quando eu estava apenas na iniciativa privada, né? Mas foi algo que despertou justamente vendo a proporcionalidade que a nossa cidade vem crescendo e há necessidade da população ser bem representada. Então, eu faço essa leitura, eu creio que cada vez mais a cidade ela precisa se qualificar, né? No executivo, no legislativo, e assim a população com certeza vai cada vez sendo melhor atendida. Uhum. O senhor fala de iniciativa privada, o nome que ele fez vereador também é Nivaldo Viagens Chapecó. Pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e da iniciativa privada, da onde surgiu esse nome? Certo, muito bem lembrado.
Eu fiz a campanha, então, como Nivaldo, da Viagens Chapecó. O que o senhor é da empresa, proprietário? A empresa Viagens Chapecó, ela é originária lá do meu pai, né? Ele foi o fundador da Viagens Chapecó. Começou uma história lá no interior do Borma, na Barra da Chalana. No ano 81, no ano que eu nasci, ele começou então a atividade do transporte lá na Barra da Chalana com uma Kombi, né? Uma história assim bonita de se contar, porque eram outros tempos no transporte, né? História de muito trabalho, difícil porque até o acesso era diferente de hoje em dia, né? Muita estrada de chão, enfim. E uma história que foi se desenvolvendo, e a família, quando foi aumentando ali, eu, meu irmão, minha irmã, tiveram a oportunidade de ir trabalhando nessa empresa, né? Que foi onde a gente seguiu a nossa história até hoje, né? A Viagem Chapecó, minha família cuida lá, agora estou dedicado aqui, né, à Câmara de Vereadores, mas até então eu era conhecido como o Nivaldo da Viagem Chapecó. Então foi aí a ideia de usar, né, na campanha para fomentar essa história, né? História inclusive que agora no mês de agosto, no aniversário da cidade de Chapecó, terá a oportunidade dos vereadores fazerem uma homenagem a algumas pessoas, alguns desbravadores da cidade de Chapecó, e terá uma homenagem ao seu Pedro Rosa, meu pai, né, nessa oportunidade, por essa história de ter iniciado a empresa, enfim. Tem um ar de empreendedorismo, né? A homenagem? Sim, a homenagem é a história, é o empreendedorismo. Desbravadores, empreendedorismo, né? A visão que ele teve lá atrás, né? De começar com uma Kombi e conseguir depois a empresa se desenvolver, né? Ganhar mercado aí. Agora, bem dentro dessa área do empreendedorismo que o senhor fala sobre a iniciativa privada, como é que é ser empreendedor hoje em Chapecó? O senhor fala que tem uma história lá de 81, a idade da empresa que lhe fez, que lhe ajudou a lhe projetar, é a sua idade. Dá para empreender com o mesmo perfil empreendedor de 81 hoje? Quais são as diferenças? Olha, uma coisa que eu acho que era diferencial na época para as pessoas que começaram lá atrás era a perseverança que eles tinham, né? A força de vontade dessas pessoas que, quando visualizaram a possibilidade de empreender algo, a primeira coisa que eu acho que tem que se enaltecer é a força de vontade que essas pessoas tiveram, porque tempos com menor acessibilidade de tudo, né? Hoje a gente entende que para tu divulgar um comércio, tu tem já a facilidade da internet para você fazer uma venda, para você se comunicar, a comunicação, né? E por outro lado também eu entendo que hoje o que pode se considerar mais difícil é que tem muito mais opções no mercado. Assim como a internet ela ajuda a divulgar, também ela dá muito mais opções para o cliente, né? Mas se nós formos enaltecer, né, os empresários, os empreendedores que são os desbravadores da cidade de Chapecó, né, Lorimar, nós precisamos enaltecer a força de vontade dessas pessoas, muitas vezes sem ter muita instrução, né? Mas o forte deles mesmo era a força de vontade de ver o negócio crescer e fazer dar certo. E o trabalho, né? Trabalho um tempo, como volto a frisar, se tu pegar no transporte e ouvir as histórias deles, e a deles não é diferente de todos os pioneiros do transporte em Chapecó, tu pode pegar até aqui, a parte que hoje é urbana, né? Mas eu ouço as histórias, era assim, a dificuldade era se locomover, tinha que pôr um trator junto para puxar, dia chuvoso, o ônibus não ia, né? Então a força de vontade de querer que desse certo. Com certeza, é um exemplo que ilustra a força empreendedora de muitos negócios que deram certo em Chapecó e que estão dando certo até hoje. Agora, em relação à sua atividade parlamentar, vereador, o senhor foi eleito então com 1.664 votos pelo PSD, estreante, mais uma vez reforço, mas qual é o posicionamento do Nivaldo da Rosa, do partido do atual prefeito?
mas essa sintonia, ela é para todos os projetos? O vereador tem a sua identidade? Como é que é ser vereador de situação estreante no governo? Então, nós, representantes da população, como vereadores, o cidadão ele vota na pessoa, ele vota no projeto do vereador, ele não vota em um partido. Na maioria das vezes ele é simpatizante de um partido, né? Mas cada vez menos nós vimos pessoas escolhendo o vereador pelo partido, né? Esse que é a realidade. Então, claro, eu coloquei minhas bandeiras, né, durante a campanha. Há muito tempo faço parte de uma denominação evangélica. Então, uma das bandeiras é a sua igreja? mais fortes, né, que eu coloquei na minha campanha é defender os valores da família. Né? Eu frequento a Getsemane, a Igreja Batista Getsemane, desde o ano 2010. É uma igreja que, como pessoa, me ajudou muito, né, na questão espiritual, na questão familiar. E então é uma bandeira que eu trago comigo, né, na defesa dos valores da família, né, na sociedade. Não só dentro da igreja, mas o reflexo que isso traz para a nossa vida na sociedade, né? Alguns valores que nós precisamos levar. Também já falando um pouquinho também da questão da onde eu vim, da iniciativa privada, da questão do transporte, do turismo. Então, eu vejo que Chapecó tem potencial turístico, então isso é algo que eu ainda quero levar alguns projetos nessa área. A questão do esporte também é uma questão que eu me identifico muito. Sempre participei do esporte amador na cidade de Chapecó, ainda continuo participando nas comunidades. Nós vimos que alguns locais, se o esporte amador não estiver bem organizado, a comunidade toda para, o bairro todo para. Então, é algo que nós precisamos sempre ficar incentivando, né? E como Laurimar me pergunta aqui, né, sobre o nosso posicionamento enquanto a partido, enquanto a projetos, né, que são da administração municipal. Claro, nós temos apoiado, eu tenho apoiado projetos do nosso executivo municipal. Nós temos visto nosso prefeito e toda a equipe de governo trazer a nós bons projetos para serem votados, discutidos, né? Assim como também nós temos a capacidade e a obrigação de analisar todo o projeto que vier, seja ele do executivo, seja ele de um colega vereador, para análise, para que a gente possa, se for o caso, apresentar alguma emenda ao projeto, né? Ou tiver alguma dúvida sobre o projeto, nós temos a liberdade de questionar a origem do projeto, para sugerir algo também que atenda à população. Então, é dessa forma, né, que nós temos trabalhado, em direção ao que é bom para a população de Chapecó, né? Algumas coisas nós podemos sugerir para o governo municipal, não significa que o governo vai acatar tudo que o vereador sugerir, porque tem algumas situações que o vereador ele não pode obrigar o prefeito a ir lá e construir mais uma creche que é necessária ou um ginásio esportivo. Ele pode sugerir, fazer uma moção, fazer um debate sobre o assunto, né? Mas, pela legalidade, essa função de construir algo é do Poder Executivo, do prefeito municipal. Mas nós precisamos estar dispostos ao debate, a ouvir a população lá no bairro e trazer as sugestões. Dentro dessa questão de sugestões mesmo, então, vereador, quais são os seus principais projetos de mandato? Então, eu estava até olhando ali, nós temos, até agora a gente propôs aproximadamente temos umas 40 proposições registradas em sistema, né? Dentre elas são várias indicações, várias moções e alguns projetos de lei. O projeto de lei, ele já tem que passar por um crivo maior, né? Como a gente acabou de falar, tem que ver a legalidade, a constitucionalidade dele. Temos pensado alguns projetos que vão beneficiar as comunidades, os bairros,
talvez a palavra não é esquecidos, mas talvez é com mais dificuldade em acessar auxílios para fazer as suas benfeitorias. Nós sabemos que muitas comunidades, todo final de semana elas se organizam, os bairros, né, para arrecadar fundos para melhorar lá a estrutura da comunidade, o campo de futebol, essa estrutura que permite a comunidade se desenvolver. Então temos pensado um projeto que já está formatado e será apresentado nesse sentido, né, para que a comunidade não dependa sempre de uma verba que venha lá do deputado para poder fazer a benfeitoria, né? Muitas vezes essa verba ela nem consegue chegar. Então nós queremos fazer um projeto que ele facilite essas comunidades, enfim, de acessar esse crédito. Temos também um projeto que eu creio que essa semana ele vai à votação, um projeto na área do esporte chamado Bola de Ouro Municipal. Esse projeto ele tem o intuito de reconhecer as equipes esportivas que vão participar do campeonato futebol de campo, promovido pelo município de Chapecó. Então ela vai valorizar as equipes que naquele ano forem campeãs. E aí vai proporcionar então uma sessão solene no final do campeonato, provavelmente entre outubro, novembro ali, se houver tempo hábil, né, se o campeonato terminar dentro do prazo, faz ainda dentro do ano, se não faz no mês de março. Então será chamada as equipes campeãs, será entregue um troféu, uma réplica da bola de ouro do futebol, né, e vai se chamar então Bola de Ouro Futebol Municipal. Então vai vir a Secretaria do Esporte, vai estar todos os vereadores participando e as equipes serão convidadas, né, a vir receber essa homenagem. Então ele contempla do futebol municipal a equipe A e B, que hoje tem a A e B, o Master, né? Se tiver a modalidade feminino vai ser contemplado também, e se tiver ali o juvenil, que é as categorias de base, também será contemplado. Uhum. Então esse projeto foi idealizado por mim, escrito aqui pelo gabinete, e agora ele está essa semana em votação, creio que logo estará aprovado e poderá ser divulgado para a população. Quem vai participar do campeonato de futebol municipal aí vai ter mais uma motivação, né, para estar aí recebendo mais uma homenagem, mais uma premiação da Câmara de Vereadores de Chapecó, né, sem necessidade de ter que o vereador fazer a moção para que, né, que o clube venha receber a homenagem, né. Daqui a pouco, naquele ano, não deu tempo de fazer a moção para a equipe vir receber, daqui a pouco acaba esquecendo, passa outro ano e fica, né, e passa. Uhum. Então, agora a gente vai fazer uma sessão solene, se o projeto assim for aprovado, né, os vereadores que eu conversei já têm uma boa simpatia pelo projeto, então ele se tornará um projeto de resolução, um projeto lei. Uhum. Como é que o senhor vê o esporte amador pelo município de Chapecó? Já teve épocas que o futebol tinha uma força muito grande, né? Nos últimos anos a gente percebe que parece que enfraqueceu um pouquinho o esporte. Isso, justamente essa ideia de valorizar mais. Nós tínhamos os distritais que quem participava eram os distritos, né? Tu pegava a região Borma, Alto da Serra, Serra de Figueira, Goiôém, tinha uma época que era bem valorizado os distritos, né? Aí teve a época do Entre Bairros também, né? Uhum. Então agora eu creio que o que nós temos palpável é o campeonato municipal de futebol. Então o intuito é de valorizar, de fazer com que as equipes se organizem, de que a iniciativa privada que vai lá e vai daqui a pouco auxiliar essa equipe, seja com uniforme, seja participando de alguma forma, né? Ela possa também ver que tem visibilidade, né? E não é nem só pela visibilidade, é pela integração da comunidade, que a comunidade ali, o bairro, ele se anime para participar do evento e que ele veja também que
a Secretaria de Esportes está bem organizada na questão de fazer um campeonato organizado, né, com as regras bem estabelecidas, né? E, como você falou, daqui a pouco é algo que precisa ser fomentado, talvez não seja nem só o futebol, né? Nós estamos falando do futebol, mas todo o esporte, e quando você consegue atingir a questão social dele, né? Começando lá com o projeto com as crianças, que hoje tem o projeto Atleta do Futuro, né? Que a gente sabe é um bom projeto, está ativo em Chapecó, atende muitos bairros, né? Com escolinhas de base, a criança consegue ir na escola e no contraturno ir lá e fazer a sua atividade esportiva, o que muitas vezes vai tirar ele do que não convém, né? Tirar o menino da rua, enfim. Mas são questões que tá funcionando, tá. Mas o que nós pudermos sugerir de melhorias, eu creio que é o nosso papel, né? Nós sabemos que talvez algum bairro ainda não está contemplado. Quando eu já, durante a campanha, já falava sobre isso. De repente nós pegamos a região do Borman, que ainda tem o projeto lá, mas daqui a pouco nós podemos fazer com que as comunidades que são mais distantes lá do Borman também tragam crianças para participar, né? No Alto da Serra, bairros e comunidades mais distantes também tendo essa oportunidade, né? Porque nós não sabemos. Uma é a questão do menino sair da rua, a menina, né? E outra é a questão de que daqui a pouco tem talentos ali que estão escondidos e nunca vão aparecer. Como eu volto a falar, o projeto é bom? É. Quem sabe se nós conseguirmos ainda valorizar mais ele para que atinja mais comunidades, eu creio que também é algo que deve ser pensado. Uhum. Agora, vereador, nós caminhamos para a reta final dessa entrevista. Aí a gente vê que se concluem agora 6 meses de mandato. O que deu para sentir da política nesses 6 meses de atividade parlamentar e qual é o futuro político do Nivaldo da Rosa? Então, como você falou, Lorimar, completando 6 meses, né, é uma experiência muito boa estar aqui na Câmara de Vereadores representando a população de Chapecó. Somos eleitos com uma quantidade X de votos, mas somos vereadores do município de Chapecó, né, disponível a toda a população. É uma ótima experiência quando qualquer pessoa vem conversar comigo. A última coisa que passa na minha cabeça é se aquela pessoa votou em mim ou votou em outro vereador, né? Nós temos a preocupação de buscar formas de atender aquela necessidade, de atender aquele projeto, ou aquele bairro que está precisando de algo, né, de uma melhoria, e já tentando já visualizar de que forma eu posso ajudar, colocando uma moção, colocando um projeto, conversando com o secretário, conversando com o prefeito. Então, é uma experiência boa nesse sentido, sabe? De ver que se todos nós pensarmos somente no que eu tenho como raiz lá a iniciativa privada, se eu ficar sempre pensando só naquilo, daqui a pouco nós não vamos conseguir melhorar também o atendimento público. Então, todas as pessoas que estão fazendo algo na vida pública, elas estão fazendo bem para a sociedade, se a intenção for boa. Aquilo que até o nosso prefeito João Rodrigues fala muito. Se nós estamos aqui na política pensando em atender o cidadão, nós estamos no caminho certo. Agora, se nós estivermos aqui simplesmente por um projeto de dinheiro ou de poder, aí nós podemos estar indo para o lugar errado. Então, essa é a intenção que nos trouxe até aqui. O projeto, enfim, conhecendo um pouquinho mais de dentro agora da política, né? Nós não podemos já querer colocar um projeto que chegar dentro de um partido e colocar uma situação, não, agora eu quero ir a tal cargo. Eu preciso mostrar o trabalho à população, ser uma pessoa que
também atende o que o partido precisa, porque muitas vezes nós não podemos querer chegar em algum lugar e impor ideias, e sim estar disponível ao que o partido precisa de nós, como parte, né? Como membros do partido, como pessoas que estamos ajudando a população. Então, o projeto é de continuar ajudando a população, né? Estar disponível a resolver as demandas da cidade de Chapecó. E eu creio que é uma experiência boa. Talvez, nós sabemos, não é para todos. Talvez tem pessoas que veem a política de uma forma para ir lá e tomar vantagem dela, né? Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, tem sido uma experiência muito boa, né? Até pela intenção que nós temos, que nós colocamos desde o início, né? De estar para poder ajudar, para poder servir a população. Uhum. Ok, esse vereador Nivaldo da Rosa, do Partido Social Democrata, dentro da série de entrevistas Vereador em Foco. Vereador, obrigado pela sua acolhida aqui no seu gabinete e fica então o espaço para as suas considerações finais. Então, nesse momento, agradecer Folha Desbravador pela oportunidade, na pessoa do Laurimar, né? Eu creio que esses espaços são muito importantes para conversarmos um pouquinho, né? Para mostrar para a população o que temos feito, o que o vereador pensa, né? Tanto no mandato quanto para a cidade de Chapecó. E também deixar aqui o gabinete na Câmara de Vereadores, um espaço aberto para as pessoas que quiserem vir nos visitar, né? Deixar também o contatinho ali na postagem, né? O contato do gabinete aqui por e-mail ou por WhatsApp, para mandar sua demanda se tiver alguma necessidade. E venham visitar a Câmara de Vereadores, aí conhecer um pouquinho mais do dia a dia dos vereadores, né? Os vereadores, eles precisam estar dispostos a ouvir a população, né? Eu tenho participado de todos os eventos que as pessoas têm me convidado, seja uma inauguração do prefeito, seja visitar uma creche, visitar uma escola. Então, quero deixar um abraço aí a toda a população que vai nos assistir e o agradecimento a ti e o Folha Desbravador por esse convite de participar. Muito obrigado. Ok, então esse vereador Nivaldo da Rosa, do Partido Social Democrata, nós voltamos numa nova oportunidade mostrando sobre a atividade de mais parlamentares que fazem os rumos da nossa Chapecó. Obrigado pela audiência e até mais.